Olá, agora eu vou falar um pouco sobre interfaces com o usuário, que é teclado, monitor e mouse. Primeiro, interface com o usuário, teclado, monitor e mouse. Todo computador de propósito geral ele tem ali teclado, monitor e mouse, e pode ter mouse ou não. Por exemplo, notebooks eles têm meio que um cursor ali para o mouse que é diferente do que se convenciona ser um mouse. Os computadores de grande porte ali, onde vários usuários conseguem acessar ao mesmo tempo, ele pode haver vários desses dispositivos conectados. Software de entrada. Informações do usuário vêm do teclado e do mouse. O teclado em computadores pessoais eles possuem um microprocessador embutido que está ligado a um chip controlador na placa-mãe. Uma interrupção é gerada sempre que uma tecla é pressionada e outra quando a tecla é liberada. Nessas interrupções, o drive ele extrai informações sobre o que acontece na porta de entrada e saída. Todo o restante acontece no software e é bastante independente do hardware. O software do teclado. O número no registrador de entrada e saída é o número de tecla, que é o código de varredura. Geralmente é necessário 7 bits para representar todas as teclas do teclado. O oitavo bit é definido como 0 quando a tecla é pressionada e 1 quando ela é liberada. O drive ele controla o estado de cada tecla. O hardware ele só gera interrupções se o software ele faz ali todo o resto. Se a tecla A ela é pressionada, o código é colocado no registrador de entrada e saída. O código da tecla A é 30. O drive determina se é minúscula ou maiúscula. O drive ele consegue ali saber qual tecla foi pressionada e qual foi liberada. Assim ele consegue meio que dizer qual é maiúscula e qual é minúscula através da tipo assim. Se você pressionou Shift e A, o drive ele consegue saber que Shift ele está pressionado e que logo após você pressionou A. Então o A é maiúsculo, porque o Shift ainda não foi liberado. Essa interface de teclado ela coloca toda a responsabilidade sobre o software, mas ela é extremamente flexível. Há duas filosofias que podem ser adotadas para o drive. Seu trabalho é apenas aceitar a entrada e passá-la adiante sem modificá-la, ou seja, digitou algo e passa adiante, sem modificar. Se o usuário ele digitar algo errado e tentar corrigir, o software do usuário vai receber toda a sequência de caracteres. Nem todos os programas eles querem tanto detalhes assim. Digitou caracteres errados, muitas vezes os programas só querem a entrada ali corrigida. O drive ele a outra filosofia o drive lida com toda a edição interna da linha e entrega apenas as linhas corrigidas para o programa do usuário. Baseia-se em linhas e não em caracteres separados, cookies mode e row mode. O POSIX ele usa o termo modo canônico para descrever o modo baseado em linhas. Sistemas baseados em POSIX eles aceitam os dois modos e modificam muitos parâmetros. Se o teclado ele estiver em modo canônico, os caracteres eles devem ser armazenados até que uma linha inteira seja acumulada, pois o usuário ele pode decidir apagar parte dela. Agora, processo de chamada eco. Os usuários eles veem na tela os caracteres que eles recém digitaram. Isso é o processo eco. Um programa ele pode estar escrevendo para a tela enquanto o usuário está digitando. O drive do programa ele tem que descobrir onde colocar a nova entrada sem que ela seja sobrescrita pela saída do programa. Cabe ali ao drive fazer o tratamento da tabulação, onde o cursor está no momento, levando em consideração tanto a saída de eco quanto do programa e calcular o espaço a ser ecoado.
Agora sobre o problema da equivalência. Cabe ao drive ali do dispositivo converter o que entrar para o formato usado pelo sistema operacional. No Unix, a tecla Enter ela é convertida em uma alimentação de linha. No Windows é convertida em um CR seguido por uma alimentação de linha. Quando operado em modo canônico, alguns caracteres de entrada eles têm significados especiais. Na figura 5.31, os padrões especiais tem os padrões especiais exigidos pelo POSIX, que são Ctrl H, que é apagar, Ctrl U, que é kill, apaga toda a linha, Ctrl V é interpretar literalmente o próximo caractere, Ctrl S é o famoso salvar ou parar a saída, e assim por diante. E tem outros também, tem o delete, que interrompe um processo, tem Ctrl D, que é o final do arquivo. Agora um pouco sobre o software do mouse. Alguns tipos de mouse eles têm uma borracha na parte de baixo que gira de acordo com o movimento que o usuário faz. Esses daí são mouses um pouco mais antigos. Leste e oeste significa o eixo X e norte e sul o eixo Y. Outros tipos é o mouse óptico, que possui emissores de luzes e fotodetectores na parte de baixo. Sempre que esse mouse se move, uma distância mínima ou é acionado ou liberado, uma mensagem é enviada para o computador. Também tem mouse sem fios, que eles enviam dados ao computador através de onda de baixa potência. E essa mensagem para o computador ela contém 3 itens, que é delta X, delta Y e botões que foram pressionados. Muitas interfaces gráficas elas fazem a distinção entre cliques simples e cliques duplos de um botão de mouse. Janelas de texto. A saída ela é mais simples do que a entrada, quando está sequencialmente em uma única fonte, tamanho e cor. O programa ela envia caracteres para a janela atual e eles são exibidos ali. Normalmente um bloco de caractere, em blocos de caracteres, uma linha é escrito em uma chamada de sistema. Editores de tela eles precisam ser capazes de atualizar a tela de maneiras complexas para suprir essa necessidade de maioria dos drives de saída suporta uma série de comandos para mover o cursor, inserir, deletar caracteres ou alinhar o cursor. Comandos chamados de sequências de escape. Antes haviam muitos tipos de terminais e cada um possuía sua própria sequência de escape. Por isso era difícil escrever um software que funcionasse em mais de um tipo de terminal. A solução foi um banco de dados de terminal chamado TermCap. Usava uma sequência de escape genéricas que era convertida para a sequência de escape real. Um editor ali ele trabalhava em qualquer terminal que tivesse uma entrada no banco de dados TermCap. Grande parte dos softwares Unix eles funcionam desse jeito e até em computadores pessoais. A indústria via ali a necessidade de padronizar a sequência de escape, então foi desenvolvida o padrão ANSI. E aqui tem uma tabela com as sequências de escape e o que cada uma faz. Mover linha para baixo, mover N espaços para a direita e assim por diante. Agora um pouco sobre janela de texto, continuando. O sistema de escape ele pode ser usado, por exemplo, para deletar uma linha completa e mover a linha de baixo para perto da linha de cima. É o que dá para ser feito. Agora sobre o sistema X Windows. Quase todos os sistemas Unix eles baseiam sua interface no sistema X Windows. Quando o X está executando, há um software chamado de servidor X que coleta a entrada do teclado e do mouse e escreve a saída para a tela.
Esse servidor X ele controla qual janela está ativa, onde está, através do ponteiro do mouse, de onde é que ele está. Dessa maneira, ele sabe para qual cliente enviar qualquer nova entrada do teclado. Ele se comunica com um programa de execução chamados clientes X. Envia a entrada do teclado e mouse e aceita comandos da tela deles. O servidor X ele pode estar sempre dentro do mesmo computador do usuário, enquanto o cliente X ele pode estar em um servidor de computador remoto, por exemplo. O trabalho do servidor X é exibir bits na tela. Do ponto de vista do programa, trata-se de um cliente dizendo ao servidor para fazer alguma coisa ali. Na figura 5.33 tem um arranjo de cliente e servidor, cliente X, servidor X, em máquinas diferentes, que é esse exemplo aqui. Tem o servidor X, o Unix Hardware, e tem o cliente ali em uma máquina diferente, uma máquina remota. É possível executar o Windows X no Unix, é por isso que o X dele define um protocolo X entre o cliente e o servidor X. O protocolo e a operação dos sistemas são idênticos. O X é um sistema de gerenciamento de janelas, não é um GUI, não é uma interface completa. Para obter um GUI, outros comandos e softwares são executados sobre o X. O comando xlib a camada xlib é um conjunto de rotinas de biblioteca para acessar as funcionalidades do X. Para tornar a programação com X mais fácil, um toolkit consistente de intrinsics ele é fornecido como parte do X. Essa camada ela gerencia botões, barras de rolagem e outros elementos ali da GUI, chamados de widgets. Para produzir uma verdadeira interface GUI, outra camada é necessária, que é a motif. A maioria das aplicações faz uso de chamadas para motif em vez da xlib. GNOME usa a biblioteca GTK e GTK Plus e KDE usa a Qt para fazer isso. O gerenciamento de janela ele não é parte do sistema X em si. Para isso, há um processo de cliente X separado, chamado gerenciador de janelas, que controla a criação, remoção e movimento de janelas na tela, envia comandos para o servidor X dizendo o que fazer, executa na mesma máquina do cliente X, mas poderia executar em qualquer lugar. O design modular consistindo em muitas camadas torna o X portátil e flexível, promovendo uma interface padrão para muitas plataformas. Examinaremos brevemente o X como visto do nível de xlib. O X ele inicializa e ele abre uma conexão com um ou mais servidores X, que são chamados de workstations. Em geral, a TCP/IP é usada entre o cliente e o servidor. 4 tipos de mensagens trafegam pela conexão. Comandos gráficos do programa para a estação de trabalho, respostas da estação de trabalho e perguntas do programa, a maioria ali dos comandos gráficos que é enviado do programa para a estação de trabalho são enviados como mensagem de uma só via. O comando ele pode demorar para ser executado depois que chega no servidor, por isso não se espera uma resposta. Quando o programa ele precisa de informações da estação de trabalho, basta ele esperar até que a resposta retorne. Eventos fluem ali da estação de trabalho para o programa, em geral como resposta a alguma ação humana, como teclas digitadas, movimentos do mouse ou uma janela sendo aberta. A maioria dos comandos gráficos é enviada do programa para a estação de trabalho como mensagem de uma só via, como foi falado antes. Esses
meio que é tudo baseado em evento, e esses eventos ali eles entram numa fila. Tem um conceito também fundamental que é de recurso ou resource. O recurso ele é uma estrutura de dados que contém determinadas informações. Programas de aplicação criam recursos em estações de trabalho. Os recursos eles podem ser compartilhados entre múltiplos processos na estação de trabalho. Eles possuem uma vida curta e não sobrevivem a reinicializações das estações. Recursos típicos são janelas, fontes, mapas de cores, pixmaps, cursores e contextos gráficos. Agora sobre a interface gráfica do usuário. A maioria dos computadores pessoais eles possuem uma interface gráfica do usuário chamada GUI. A GUI ela possui 4 elementos essenciais denominados caracteres WIMPs, que são janela, ícones, menus e pointing devices. Janelas elas são blocos retangulares, ícones eles são pequenos símbolos que podem ser clicados, menus eles são listas de ações e dispositivo apontador pode ser mouse e outro dispositivo de hardware usado para mover o cursor. O software guia ele pode ser implementado como código no nível do usuário. A entrada de dados no guia usa o mouse e teclado. A saída de dados usa dispositivo chamado adaptador gráfico. Ele possui uma memória especial chamada RAM de vídeo e possui poderosas CPU e memória RAM. Cada adaptador gráfico suporta um determinado número e tamanho de telas. Na seção falaremos sobre o Win32 API, é o software de saída para o GUI do Windows. O item básico na tela é a área chamada janela. E a posição da janela é determinada pelas coordenadas de pixel. Pode conter uma barra de título, uma barra de menu, barra de ferramentas, barra de rolagem vertical e uma barra de rolagem horizontal. A figura 5.35 tem origem nos vértices superior à esquerda e o Y ele meio que cresce para baixo, que é essa figura aqui, é um exemplo de janela. A maioria das janelas elas podem ser movidas e remodeladas. O conteúdo ali de dentro ele deve se ajustar. Os programas Windows são orientados a mensagens. As ações do usuário ali de teclado e mouse são capturadas pelo Windows e convertidas em mensagens para o programa proprietário da janela. Cada programa ele tem uma fila de mensagens para a qual a mensagem é relacionada. A todas as suas janelas são enviadas. Na figura 5.36 tem um esqueleto de um programa principal para Windows. Tem cabeçalhos, tem register classe, que é chamado para passar algo para o Windows. Tem create window, que é para que aloca a memória, a estrutura de dados da memória da janela na memória e retorna o nome de referência futuramente. Depois disso tem um laço principal ali que contém uma mensagem. Depois tem um WindProc que lida com várias mensagens que podem ser enviadas para a janela. A ação de desenhar para a tela ela é manejada por um pacote que possui centenas de rotinas que são ali reunidas para formar a interface do dispositivo gráfico, GDI. Ela pode lidar com textos gráficos e é projetada para ser independente da plataforma e dispositivos. Antes de um programa desenhar na janela, ele precisa do contexto do dispositivo, que contém dados da janela, como cor, fonte, cor do segundo plano e etc. A ação de desenhar para a tela é manejada por um pacote que possui centenas de rotinas. A maioria das chamadas para GDI é usada o contato do dispositivo
para obter e ajustar essas propriedades. Há várias maneiras de adquirir o contexto dos dispositivos, que é obter o nome do contexto, que é com esse comando hdc. TextOut usa o contexto para escrever uma linha na tela, e Release libera o contexto. E aqui é o exemplo do programa, escrito em C, e tem algumas funções, inclusive a WindPro, que foi falada anteriormente. Continuando, a GDI ela faz várias chamadas de rotinas para obter e liberar contextos de dispositivo. Há um grande número de chamadas de GDI para desenhar na tela. A rotina de desenho elas cai em 4 categorias, que são traços de linhas e curvas, desenhos de área preenchida, gerenciamento de mapa de bits e apresentação de texto. A chamada a seguir ela desenha um retângulo preenchido, cujos vértices são x left, y top, x right e y bottom. Aí essa chamada se chama rectangle. Aí é um exemplo de retângulo desenhado. As rotinas GDI elas são exemplos de gráficos vetoriais. Elas servem para colocar figuras geométricas e textos na tela. Pode ser escalados para telas maiores ou menores, independente do dispositivo. Meta-arquivo do Windows ele serve para transmitir desenhos de um programa do Windows para outro, e a extensão é WMF. Muitos programas do Windows ele permite o usuário copiar parte de um desenho e colocar na área de transferência e então transferir para outro programa ou documento. Uma maneira de fazer isso é fazer com que o primeiro programa represente o desenho como um meta-arquivo e o coloque na área de transferência no formato WMF. Nem todas as imagens que o computador manipula são gráficos vetoriais. Algumas podem ser fotos e vídeos, por exemplo. Fotos e vídeos são escaneados, sobrepondo-se uma grade na imagem. Esse arquivo é chamado de mapa de bits. E há muitos recursos para manipular mapas de bits. Os bitmaps eles podem ser usados para textos, para representar caracteres e fontes personalizadas. BLT é uma rotina para usar bitmaps. Em sua forma mais simples, ela copia um mapa de bits de um retângulo em uma janela para um retângulo em outra janela. Esses 3 primeiros parâmetros aí eles especificam a janela de destino. O ID e HT é largura e altura. Depois vem a janela de origem e a posição. Cada janela ali ela tem seu próprio sistema de coordenadas. O último parâmetro ele permite realizar operações booleanas e combinar M, mapa de bits, fonte com o mapa de bits de destino. Agora sobre fontes. Na versão do Windows antes do 3.1, os caracteres eram representados por mapas de bits e escritos na tela usando o bit BLT. O problema é que um mapa de bit que faz sentido na tela pode ser pequeno demais, por exemplo, para a impressora. Também um mapa de bits é necessário para cada caractere e em cada tamanho. Por isso, o SO era inadequado demais para texto. A solução foi a introdução das fontes TrueType, que são contorno de caracteres. Cada caractere TrueType ele é definido como uma sequência de pontos em torno do seu perímetro. Aí dá para aumentar o tamanho do caractere multiplicando cada um desses pontos. E após o contorno ter sido concluído, o caractere ele pode ser preenchido. Um exemplo de alguns caracteres colocados em escala para 3 tamanhos e pontos diferentes é mostrado na figura 5.39. Aqui são as escalas diferentes e depois disso os caracteres eles são preenchidos. Assim que o caractere preenchido estiver disponível em forma matemática, digamos assim, depois da multiplicação, ele pode ser varrido
e convertido em um mapa de bits, para qualquer que seja a resolução desejada. Agora um pouco sobre telas de toque. A tela ali ela é usada como um dispositivo de entrada, no exemplo ali dos smartphones. O usuário ele interage com os objetos na tela. Dispositivos de toque eles podem ter duas categorias, opacos e transparente. O opaco, por exemplo, touchpad em um notebook. Transparente, tela de toque de celular ou tablet, por exemplo. A maioria das telas de toque modernos ou são capacitivas ou resistivas. As telas resistivas elas têm uma superfície plástica flexível no topo. É como se fosse um filme fino de Ito, Indio Tin Oxide, ou algum material condutivo similar. É impresso em linhas finas no interior da superfície. Ao tocar na tela, você provoca uma depressão no plástico, de maneira que a camada de cima do Ito toca a camada de baixo. Para descobrir a posição exata do dedo, o stylus tocando-a, tudo o que você precisa fazer é medir a resistência em ambas as direções em todas as posições horizontais da parte de baixo e todas as posições verticais da camada de cima. As telas capacitivas ela tem duas superfícies, que são duras e tipicamente vidro, cada uma revestida com ito. O ito acrescentado a cada superfície em linhas paralelas, como foi falado antes. As linhas na camada de cima são perpendiculares às linhas na camada de baixo, meio que formam uma malha, digamos assim. Formam uma grade de capacitores realmente pequenos. Quando coloca o seu dedo na tela, você muda a capacitância local ali, daquele local que você está pressionando. Ao medir muito precisamente as minúsculas mudanças na voltagem em toda a parte, é possível descobrir a localização do dedo na tela. O processamento, além desse ponto, como determinar se o usuário está apontando, apertando, expandindo ou varrendo, é feito pelo sistema operacional. Agora sobre telas resistivas, elas não suportam múltiplos toques, uma técnica que detecta vários toques ao mesmo tempo. Apesar de... Elas permitem que você manipule objetos na tela com dois ou mais dedos. Detecta múltiplos... Uma técnica que ela detecta ali vários toques ao mesmo tempo. Como as telas capacitivas elas enviam um fluxo de coordenadas x e y, elas são mais propensas a suportar os toques múltiplos. Então, no caso, as teclas resistivas elas suportam toques múltiplos.